Bom, em janeiro de 2025, né, vai se completar aí já 40 anos do lançamento do álbum de estreia da Legião Urbana, cara. O auto-intitulado disco da banda, né? O disco não apenas marca assim a entrada deles no cenário musical brasileiro, mas também redefine o rock nacional, trazendo uma mistura única de poesia, crítica social, melodias que vão, cara, até hoje são bem-vindas, né? E a banda, que foi formada por Renato Russo, Tado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, surgiu em Brasília em um momento de ebulição política e cultural. E esse é o primeiro álbum aí, ia capturar o espírito de uma geração que era muito ávida assim por mudanças, né? Hoje é dia de Legião Urbana aqui no Minha Vida em Vinil. Vem comigo conferir. Bom, esse é o primeiro vídeo de 2025. A gente está retornando com o canal. Eu espero que agora seja definitivo. Espero que você em casa esteja gostando também. Goste, né? Para você que gosta aí do canal, dá uma força pra gente, cara. Deixa seu like aí embaixo, compartilha aí o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Para lembrar, né, o ano de 85 foi um período de muita transição para o Brasil, assim, após mais de 2 décadas de ditadura militar, né, o país vivia os primeiros passos, assim, de uma possível redemocratização com a eleição indireta do Tancredo Neves, né, e a esperança aí de um futuro mais justo, mais livre. A juventude que havia sido protagonista de movimentos como Diretas Já, aí estava buscando formas de expressão que fossem refletir as suas angústias, os seus anseios, né? E foi nesse cenário aí que a Legião Urbana surgiu, trazendo um rock introspectivo, mais poético, distante daquele excesso de guitarra e daquele tom mais festivo que dominava a cena nessa época, no começo dos anos 80, né? Mas a nossa história vai começar um pouquinho antes disso, tá? O Renato Russo e o Marcelo Bonfá formaram a Legião em Brasília aí por volta de 82, logo após o fim do aborto elétrico, onde o Renato tocou entre 78 e 81 ao lado do Paulista e também do Paraná. E pouco tempo depois, os estrangeiros, né, sairiam da banda aí e tinha dado lugar então ao Dado Villa-Lobos para assumir a guitarra e dando ao grupo aí a cara que deu e a que todos nós vamos a conhecer então. E em março de 83, a Legião Urbana inicia então uma série de shows semanais aí com outros grupos brasilienses na ABO, né, Associação Brasileira de Odontologia. A série de shows, aliada a várias outras apresentações aí que o grupo vinha fazendo pela cidade, né, chamou a atenção do então diretor artístico da EMI Odeon, o Jorge Davidson, que convidou os 4 meninos aí para gravar um compacto que nunca foi lançado, que incluiria Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola. Quando a Legião chega então à Cidade Maravilhosa, né, Davidson se deu conta do tesouro que ele tinha nas mãos. E além dessas 2 músicas que a gente citou, né, eles já tinham prontas o reggae, Teorema e também Better Man Half Blues, cujo nome é uma referência a um grupo de guerrilheiros, né. O Renato Russo, então, vocalista e principal compositor da banda, era um jovem assim profundamente influenciado pela cultura inglesa, né, especialmente por bandas como Smith, Joy Division, David Bowie, e que, no entanto, também soube traduzir essas referências aí para a realidade nossa, né? Criando letras que falavam de amor, de desilusão, de política e até do existencialismo. O resultado foi um disco que, embora inserido nesse contexto de rock dos anos 80, soava ao mesmo tempo universal e profundamente local, assim. Só que naquele ainda não ia ser o momento que o sonho ia se tornar realidade, não. O primeiro produtor que foi escalado para acompanhar o grupo na gravação desse primeiro disco, né, foi o Marcelo Sussekind. Cara, nada que o desabone, assim, só que ele tinha uma pegada rock and roll mais tradicional, né. Ele era guitarrista ou fazia parte aí da banda de hard rock em Erva Doce. E não rolou. A segunda tentativa foi o Rick Ferreira, que era o fiel escudeiro aí do Raul Seixas, né. Também não deu certo, conflitos de gerações e tal. E o Davidson, cara, havia mostrado um LP do Bob Seger e achava que eles tinham que soar daquele jeito, assim, sabe? Mas como eles eram radicais, eles bateram o pé, cara. O álbum da Legião Urbana foi gravado nos estúdios da EMI, em São Paulo, sob a produção do Maírton Bahia em 84. Além do Maírton, surge uma outra figura-chave aí nesse meio, aí, que é o jornalista José Emílio Rondô. Ao lado da também jornalista Ana Maria Baiana, né? O Rondô, que nessa época editava a revista Pipoca Moderna, né? Uma publicação aberta para a nova cena musical mundial aí, que estava apresentando para o Brasil, então, bandas como Gang of Four, Joy Division, Talking Heads, que esses grupos aí que exerceram muita influência na banda, né? No Legião Urbana.
Assim, então, sob a batuta do Randô e também com supervisão de uma Ayrton, né, o grupo acha o seu tom e consegue, então, avançar no estúdio. O processo de gravação foi marcado por uma busca incessante, cara, por uma identidade aí sonora que refletisse, assim, a personalidade da banda, né. O Renato Russo, era conhecido por ser o perfeccionista, insistia em capturar a essência dessas canções, retrabalhando nelas muitas vezes, nos arranjos, nas letras, até que tudo tivesse muito bem alinhado com o que ele imaginava, assim. As faixas do disco, compostas principalmente por Renato, contavam com contribuições do Dado e também do Marcelo, né? A guitarra do Dado, que era ao mesmo tempo melódica e precisa, com essa bateria mais contida de Bonfá, criar uma base sonora, cara, que permitia que as letras de Renato Russo brilhassem, né? A produção, embora simples para os padrões atuais, foi eficaz em destacar aquela parte mais emotiva das canções, né? Sem excessos ou distrações. E é exatamente isso, cara, que me chama a atenção no disco, essa produção mais crua. Eu tava conversando outro dia com um amigo meu, que falou que não gostava, que aliás não gosta muito da produção do disco, né? Que é esse aqui, ó. O primeiro disco da Legião Urbana, né? Ele é em alto relevo, cara. Não sei se tu consegue enxergar aqui, ó. Ele é tudo em alto relevo, ó. Dá pra ver, sim, cara. Bem legal. Alto relevo. Atrás também, alto relevo, foto dos quatro. Enfim, essa produção mais crua me chama a atenção, que parece que eles estavam gravando num porão, foi feita uma gravação direta, então do jeito que tinha que ser, captando aquela crueza, aquela energia que a banda tinha, desde sempre, desde a época do Aborto Elétrico, tá? Esse meu amigo falou que já prefere a partir do 2, a produção um pouco mais rebuscada, mais refinada, assim, ou não, cara, eu gosto dessa produção. Tem tudo a ver com essa parte mais pós-punk, mais punk que eles tinham, né? Então, do it yourself, enfim. E é uma coisa muito legal que me chama muita atenção. Bom, o lançamento do disco de 85 teve um impacto imediato no cenário musical brasileiro, né? Ele foi lançado no dia 2 de janeiro, então, portanto, já está completando 40 anos, né? E ele meio que fugia, assim, de toda essa produção nacional, como eu falei, né? Mas não, assim, pela qualidade da gravação, e nem pela técnica dos músicos da banda. Acontece, cara, que há 30 anos, né, como eu estava falando, o mercado era dominado por uma, digamos assim, uma frivolidade colorida, né, de bandas new wave que na esteira da Blitz aí continuavam a cantar sobre cerveja e batata frita. E na outra ponta da corda, fora das listas dos mais vendidos, havia os punks experimentais, mods, hard rockers e outros outsiders assim que estavam meio que cagando assim porque estava acontecendo no chacrinha, sabe? E os quatro rapazes de Brasília, que não se encaixavam em nenhum desses perfis, eles eram punk demais para os pops, limpos e inteligentes demais para o submundo. E esse foi um dos motivos para que o primeiro álbum da Legião Urbana não caísse muito no gosto popular ou cult, assim, logo de cara, né? E você pode sentir a influência do álbum em bandas que surgiram nos anos seguintes, como Titãs, os Paralamas do Sucesso e o próprio Capital Inicial, né? A Legião, então, mostrou que era possível fazer rock com uma pegada mais brasileira, sem perder a universalidade das letras, das melodias, né? Além disso, cara, o sucesso do disco ajudou a abrir portas para outras bandas de rock independente que passaram, aliás, a ter mais espaço nas mídias e nas gravadoras, né? Além disso, cara, 85 foi o ano do Rock in Rio, né? E o Brasil da ditadura nunca tinha visto um evento daqueles e, obviamente, as bandas que se apresentaram por lá estavam surfando na onda e atraindo todos os olhares, ouvidos, espaços publicitários, enfim. E também não houve, assim, um compacto, né, que precedeu a Legião Urbana, que foi uma certa exigência do Renato ao assinar o contrato com a gravadora. Ele não queria hits, mas ele os teve mesmo assim. E após essa ressaca toda de Rock in Rio, né, cara, essa rebeldia intelectualizada e romantismo melancólico e acinzentado dessas letras que o Renato trazia, mais estética pós-punk da banda, então passaram a chamar a atenção de uma parcela de público jovem que era mais carente da combinação assim de atitude, sentimentos, cérebro, né? E a produção do Ayrton e do José Emílio, diferente do que o Lúcio Santos fez com Titãs, cara, não limou a crueza das canções, o que faz com que até hoje o disco seja considerado assim inferior em termos de gravação, mas como eu disse, é o que me atrai, entendeu? Um disco mais cru, um disco mais puxado assim para essa estética do pós-punk, punk, né? Esse jeito do it yourself, tipo, parece que estão gravados num take só e num porão, né? Bom, o álbum vai abrir com Será, uma das canções mais emblemáticas da banda, né? A faixa aí que vai falar sobre dúvidas e incertezas em um relacionamento e tornou-se um hino para uma geração que questionava não apenas o amor, cara, mas também a sociedade e o futuro do país, né?
a melodia suave, a letra poética capturaram então a atenção do público, cara, desde o primeiro acorde, assim. Outro destaque aqui é a geração Coca-Cola, né? Uma crítica bem ácida, assim, aquela alienação ao consumismo, à juventude dos anos 80, né? E se tornou um dos maiores sucessos da banda, que mostrava aí a insatisfação de uma geração que vivia na música em uma forma de protesto e expressão, né? A letra ainda menciona ídolos pop, sonhos do papel, vai continuar relevante até os dias de hoje, mostrando assim que o Renato era um cara muito atemporal, né? Ainda é cedo, por sua vez, trouxe uma abordagem mais introspectiva, falando sobre a passagem do tempo e até a busca por um sentimento de vida. A faixa que mistura elementos de rock e folk, né, mostrava essa versatilidade que a banda tinha e a capacidade de explorar aí diversos estilos sem perder a sua essência. Perdidos no Espaço e Soldados também são outras faixas que merecem um destaque, né? A primeira com sua melodia melancólica e a letra mais existencialista, que vai falar sobre solidão e desespero, enquanto a segunda aborda a violência e a opressão, temas que ainda assim permeavam assim aquele país, né, marcado por uma herança de ditaduras. E hoje, cara, 40 anos após seu lançamento, o Legião Urbana, né, esse disco de estreia da banda, continua a ser um marco na música brasileira. O disco não apenas lançou a carreira de uma das bandas mais importantes do país, né, mas também redefine aí o que era possível fazer com o rock nacional. As suas canções que falam de amor, de desilusão, de política, de existencialismo, continuam encantando novas gerações e mostrando aí a atemporalidade do trabalho do Renato e de todos os seus amigos, né, ou companheiros, enfim. O álbum também é um testemunho de um momento único na história do nosso país, né? Era um país que buscava se reinventar. Após anos de opressão, a Legião Urbana soube capturar o espírito dessa geração e transformá-lo em músico, né? Como o Renato disse numa entrevista à Bis de 1986. A música é a única coisa que faz sentido para mim e é onde eu posso ser sincero e falar o que eu sinto. O álbum Legião Urbana de 85 é muito mais que um disco de estreia, cara, é um marco cultural. E ao celebrar essa trajetória toda, cara, a gente não vai apenas homenagear a banda Legião Urbana, mas também reconhecer o poder da música como uma forma de transformação e expressão, né? E é como o Renato Russo canta em Será. Será que um dia vamos entender que coisas que não dizemos podem nos destruir? E de certa forma, cara, a Legião Urbana nos ajudou a encontrar essas respostas. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Minha Vida em Vinil. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre os 40 anos do disco da Legião Urbana. Cara, falem o que quiserem. É um disco muito legal. É um disco muito importante para a música nacional, para o rock brasileiro, né? E eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. A gente tá voltando com a Minha Vida em Vinil. Esse é o primeiro vídeo de 2025. Vai ter mais vídeos por aí. Já tem mais coisa vindo por aí. Tag do vinil, 1001 coisas, cara. Continue acompanhando o canal, tá? Se você gosta, deixe seu like, compartilha e curta esse vídeo, tá? Mas se inscreva no canal, cara, ative as notificações aí. Tudo isso. Fechou? Obrigado por você que acompanhou aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!